No próximo dia 1º de janeiro, o novo presidente da República, Jair Bolsonaro, assume o comando do país. Até lá, é importante entender o que está acontecendo no Brasil e o que podemos esperar do futuro. Por isso, o Planeta Azul convidou o diretor do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena, para falar sobre a conjuntura política e as perspectivas daqui para frente, especialmente na área de segurança pública. Oscar Vilhena é diretor do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Formado em Direito pela PUC de São Paulo, fez pós-graduação na Universidade de Colômbia e tem PhD na Universidade de Oxford. Foi procurador do Estado e diretor do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime. É colunista da Folha de São Paulo e autor do livro Estado de Direito e o Desafio do Desenvolvimento. Como é que o novo governo deve enfrentar a questão da segurança pública? Esse é um dos grandes desafios do Brasil, né? Infelizmente, ao longo desses 30 anos, um dos aspectos onde os governos mais falharam foi na área de segurança, né? E aí não importa a coloração do partido, né? Todos eles se esquivaram de fazer as reformas necessárias nas agências de segurança, ou seja, nós herdamos aí um modelo de policiamento que veio do regime militar, não tivemos ousadia para reformá-lo, para inová-lo em 88, quando foi feita a Constituição, e depois, mesmo que ele tenha sido sistematicamente falho, nós também não fomos capazes de promover uma reforma, né? O resultado disso foi um crescimento muito preocupante no número de homicídios. Nós chegamos a quase 64 mil homicídios no ano passado, que se abatem especialmente sobre as populações mais pobres, jovens, negros, né? Essa é a população que é de fato afetada. A violência não se distribui de maneira igual no Brasil, ela realmente afeta grupos específicos, né? Em alguma medida, eu acho que o resultado dessa eleição, onde foi eleito um candidato com um discurso tão contundente em segurança, é uma função da falha de todos os governos anteriores, né? A questão é se esse governo que agora é eleito, ele tem uma boa receita para enfrentar esse problema. O Brasil precisa, de fato, modernizar as suas agências de segurança. O que nós precisamos, né? Primeiro, as políticas de segurança, elas são muito integradas, né? Quando você faz política de segurança efetiva, você precisa iluminar a rua, dar lazer às pessoas que estão, você precisa fechar bares, você precisa controlar armamentos, você precisa ter uma política de drogas que seja mais racional. Então, isso é um lado. O outro lado é exatamente o que você está falando. Você precisa integrar as polícias, né? Um consenso hoje, vamos dizer, na comunidade internacional de quem entende de segurança pública, é que você precisa ter polícias de ciclo único. O que significa isso? Que a mesma polícia que vai lá atender uma ocorrência, tem um corpo no chão, é aquela que vai ser capaz de investigar e levar esse caso a um desfecho. Hoje no Brasil isso é cindido. As polícias, aliás, competem entre si, discordam entre si, não partilham informações. Então, a reforma da polícia, o aumento do uso da inteligência, a qualificação do policial, quer dizer, o policial no Brasil sempre foi mal pago, mal qualificado. Então, isso nisso não se fala muito. O Brasil tem uma das maiores taxas do mundo de mortes de policiais. Isso não é gratuito, né? Isso é fruto de uma série de coisas, entre elas, porque se paga mal, o policial faz bico, porque se treina mal, o policial não é bem capacitado para ir a uma operação com cuidado. E terceiro, porque hoje, como não há uma crença de que a lei seja aplicada, a melhor reação é a reação de tentar matar o policial. Isso precisa ser quebrado, esse ciclo vicioso precisa ser quebrado. Manifestações como a do governador do Rio intensificam esse ciclo vicioso, né? O segundo ponto, Gamberini, isso me parece assim, de enorme gravidade, o sistema prisional, né? Quer dizer, o sistema prisional hoje brasileiro tem mais de 740 mil presos, grande parte desses presos, evidentemente, jovem, negro, pobre, morador de periferia, né? E por que eles estão sendo presos? Por narcotráfico.
né? Uma grande parte deles é transportador, é o aviãozinho, como se diz. Cerca de 60% das mulheres presas foram presas por tráfico. Das mulheres é a grande maioria, dos homens hoje entre 40% e as mulheres chegam a quase 70%. Né? O que significa isso? Que nós estamos pegando esses jovens que entraram no crime de alguma maneira, trazendo para dentro do sistema prisional, que é controlado pelo crime organizado, e depois devolvendo esses jovens às ruas com os laços com o crime organizado muito mais estreitados. Né? Então essa é a parceria público-privada feita no Brasil. É uma espécie de escola técnica do crime. Eu sempre digo que é a parceria pública-privada no Brasil mais efetiva, mais eficiente, só que é entre o Estado e o crime organizado. Então, de que maneira nós vamos romper com isso? Então, o discurso, vou prender todo mundo, ele é um discurso que favorece o PCC. Ele é um discurso que favorece a criminalidade. Quer dizer, ou nós racionalizamos isso, mudando aonde? A política antidrogas. Nós temos que ter uma política mais racional, onde nós vamos diferenciar entre o consumidor, entre aquele que é o mero transportador, né, e o verdadeiro traficante. Esse sim precisa ser contido, senão nós vamos estar, de fato, investindo numa nova geração de criminosos cada vez mais. Quanto mais você prender, mais eles sairão e mais eles nos ameaçarão quando saírem. Quer dizer, você acha que o sistema está criando público para organizações criminosas? Sim, o sistema é quem está cooptando esse público para trabalhar futuramente para as organizações criminosas. É muito grave isso. Mas um governo como o do Bolsonaro vai tratar dessas questões? Aí é que vão entrar os conflitos. Eu tenho certeza que o ministro Moro sabe dessa realidade, entende essa realidade. Agora, uma base extremamente conservadora vai alterar a legislação sobre drogas? Ela vai fazer o que o Canadá fez? Ela vai fazer o que Portugal fez, ela vai fazer o que o Uruguai fez, que é descriminalizar uma série de condutas e, portanto, tratar o viciado não como um criminoso, mas como alguém que está sendo, de fato, vítima de um vício. Né? Então, enquanto não for feito isso, e isso é um problema na América Latina como um todo, é um problema no México, é um problema na Colômbia, né? Enquanto isso não for feito, nós estaremos fomentando o crime. Nós estaremos construindo uma economia da criminalidade que nos afeta a todos. Interessante que o brasileiro compra essa ideia de que a polícia tem que matar, tem que ser violenta, que a polícia não pode dar moleza para o bandido. Isso se vê no resultado das eleições. No Rio de Janeiro, um governador que diz que vai pôr snipers no helicóptero para matar quem está com fuzil. Em São Paulo, um governador que diz que a policial tem que atirar para matar. Eu confesso que eu não me revolto contra essa posição. Um sofrimento das pessoas que estão nas periferias e que são afetadas pelo dia a dia do crime, que os filhos são mortos, etc. E eu entendo que é intuitivo isso, né, de que se a polícia matasse os bandidos, a minha vida seria melhor. O problema é que isso não ocorre. Né? E que matar bandido não significa combater a criminalidade. Primeiro porque normalmente os policiais que se envolvem com a morte, que são executores, eles trabalham menos para a polícia e mais para outros criminosos. Há um envolvimento muito grande de policiais que são milicianos lá no Rio de Janeiro, aqui nós chamamos de Esquadrão da Morte. Então, normalmente, eles estão trabalhando para um outro criminoso que está disputando o espaço. Então, isso não tem a menor efetividade. Segundo, que isso esgarça muito a relação de confiança na polícia. A polícia funciona bem, ela tem uma equação que é fundamental. Quando que a polícia funciona bem? Quando aquele que é o potencial ameaçado pela violência confia nela. Então ele vê um ato criminoso, ele vai à polícia e conta o que aconteceu. E a polícia toma uma atitude em relação a isso. Isso cria um ciclo virtuoso pelo qual a comunidade colabora com a polícia e a polícia se torna mais eficiente. Quando a polícia é violenta, né, ela mata as pessoas ou ela é muito corrupta, a comunidade não traz informação para a polícia, ela teme a polícia. Quando ela não colabora, a polícia não sabe o que está acontecendo. Ela só sabe mediante extorsão. Então, aí, normalmente, ela se associa ao crime. Então, isso cria o quê? Um ciclo vicioso.
Evidente, essa é uma ideia complexa, não é intuitiva e acho que é por isso que nós temos tanta dificuldade de convencer. Então, para quem não crê, eu normalmente digo o seguinte: escolha o país onde você gostaria de viver, escolha a sociedade onde você acha que é bacana e pergunte como é o padrão de comportamento da polícia. Então, se você acha que é a Nova Zelândia, o Canadá ou Portugal, certamente elas não têm polícias que são violentas, elas têm polícias que têm um rigor enorme na aplicação da lei. É isto que faz dessas polícias confiáveis. A efetividade dela depende 100% do grau de confiança que a população tem. Essa é a revolução que precisa ser feita no sistema de segurança brasileiro. Eu agradeço a entrevista do professor Oscar Vilhena, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço. E até a próxima. Obrigado.